Fala pessoal, uma boa noite. Estamos pela primeira vez testando esse modelo de fazer uma live domingo à noite. Hoje estamos pelo Facebook, pela nossa página, e também no Twitter. A ideia é que a gente comece a fazer isso mais e mais vezes. É uma oportunidade de interação com vocês, onde nós poderemos ler perguntas, ouvir perguntas, críticas, sugestões e interagir. Nós temos organizado muitas lives, mesas redondas, fizemos uma essa semana sobre educação básica, em que acaba que nós temos convidados, temos pessoas para falar, nós debatemos um tema que já é previamente estipulado e depois as pessoas interagem, fazem perguntas. Só que acaba que nesse modelo a gente sempre chega com um tema já definido e com um modelo de debate já definido. E vocês só interagem em função disso. O que a gente quer testar aqui hoje é um modelo diferente. É um modelo que eu simplesmente abro as câmeras em algumas redes sociais nossas e me coloco à disposição para ouvir perguntas, independentemente do tema. Quer falar de educação? Pode perguntar. Saúde, transporte, mobilidade, saneamento, orçamento público, partido novo, minha trajetória, enfim, do que vocês quiserem. É um modelo diferente, eu acho que fica mais um bate-papo, fica muito mais interativo, e nós ficamos mais à disposição de vocês, que podem, enfim, pautar o tema que vocês queiram pautar. Às vezes pessoas me mandam mensagem falando: Pedro, marca uma live, marca uma mesa redonda sobre mercado imobiliário, sobre saúde, sobre, enfim, as pessoas vão dando os temas que elas gostam. Mas nem sempre é tão fácil a gente organizar uma mesa redonda, pensar um convidado, mas ao mesmo tempo a gente também não quer deixar de falar sobre esses temas que vocês querem que a gente dê nosso pitaco, nossa opinião e tudo mais. Então foi esse modelo que a gente pensou aqui, que acaba sendo uma grande piscina aí, um grande pool, onde as pessoas jogam suas opiniões e a gente vai trabalhando em cima. Estou acompanhando aqui, olhando para o lado, é quando eu vejo nossa interação em outras redes. Bom, deixa eu ver aqui, tudo mais. Ok. Eu queria, enfim, então, desde já, esclarecer isso posto, pedir a vocês que mandem perguntas, porque será em cima das perguntas de vocês que nós vamos poder tocar aqui essa live, tocar aqui essa conversa. E eu estou tentando fazer uma rede diferente. Eu costumo dar bastante atenção para o Instagram. Lá tem uma interatividade boa, as pessoas já estão mais acostumadas, mas ao mesmo tempo lotou, né? Você abre o seu Instagram à noite, tem 6, 7, 8, 9 lives acontecendo ao mesmo tempo. Então, por isso, a gente está hoje testando duas redes em que normalmente não fazemos isso. A página do Facebook e o nosso perfil no Twitter. No Twitter, inclusive, é a primeira vez que a gente faz qualquer tipo de vídeo. No Facebook, a gente já fez uma mesa redonda. No passado, em outras campanhas, eu já tinha feito esse tipo de conversa, mas no Twitter nunca. Inclusive, eu também nunca fui, muito sinceramente, lá um grande fã do Twitter, mas estou aprendendo a usar e estou gostando. Opa, por exemplo, a Mari Souza perguntou aqui na nossa página no Facebook: Oi, Pedro, quais são os privilégios dos vereadores do Rio de Janeiro? Inclusive acabamos de colocar aqui na tela para aparecer e eu poder responder. Olha, Mari, podemos interpretar várias coisas como benefícios e privilégios, mas eu vou te passar as que, para mim, são as mais óbvias e inegáveis. Todos os vereadores do município do Rio de Janeiro têm direito a auxílio combustível. São salvo engano, 2 mil litros de gasolina, vou checar, mas são 2 mil litros de gasolina por mês, que todos os vereadores têm o direito de gastar com seus carros, né? Então, na verdade, ele tem um carro oficial, que não necessariamente é um carro que a prefeitura deu, é um carro que ele assina, né? Ele vincula como dele, pode ser mais de um, e ele tem direito a preencher esse carro com gasolina, né? Botar gasolina nesse carro, gastando o gasto que... acabei de checar aqui, inclusive, que eu estava olhando em paralelo. São 1.000 litros por mês. 1.000 litros por mês. Eu estava na cabeça 4, você põe aí mais ou menos R$ 4 o litro. Então, são R$ 4.000 por mês. 1.000 litros de gasolina por mês. Inclusive, quem anda de carro sabe que isso é muita gasolina, mas muita gasolina mesmo. 1.000 litros por mês,
que é mais de R$ 4.000 por mês para ele ficar repondo a gasolina do seu carro. Sendo que em qualquer ambiente de empresa privada, as pessoas vão trabalhar de metrô, vão trabalhar de ônibus, quem quiser ir de carro vai, mas paga do seu bolso. No máximo, você tem um vale transporte que é com base em ônibus. Mas, em função do salário que o vereador tem, não há a menor necessidade desse auxílio gasolina. E esse é um baita privilégio. O segundo privilégio é o auxílio selo. São 2.000 selos por mês que os vereadores têm direito para ficar mandando carta aos seus eleitores, a quem acompanha, fazer informativos e tudo mais. Se ele quer fazer um informativo e ele quer mandar fisicamente, né, em papel, ele que custe, ele que arque com o salário dele. Agora, sobretudo no tempo que a gente tem envio de e-mail, envio de WhatsApp, linha de transmissão, Telegram, Facebook, é razoável que a prefeitura gaste, que a Câmara Municipal gaste tanto dinheiro com auxílio selo, na minha opinião, é um grande absurdo. Então, auxílio gasolina, auxílio selo e esse batalhão de assessores que os vereadores do Rio podem ter. 20 assessores, que somados têm um salário de por volta de R$ 100.000. Se você somar mais de 100 mil, são 116 mil, e uns quebradinhos, mas R$ 116.000 por mês de assessoria. Você tem basicamente uma empresa, uma empresa de porte médio. Não há a menor necessidade disso. E o Partido Novo ele tem um compromisso de abrir mão de todos esses privilégios. Então, auxílio gasolina não pode usar nada, auxílio selo não pode usar nada, tem que abrir mão e combater. E os custos de gabinete, com essa assessoria, você tem que reduzir pelo menos a metade, cortar em 50%. E eu, naturalmente, sou alinhado com isso. Enquanto futuro postulante, futuro candidato do Partido Novo, eu assumi esse termo de compromisso. E, além disso, já seria um compromisso meu, que eu já defendi, inclusive, em outras oportunidades. Então, esses 3 privilégios são os que eu destaco de mais evidentes: auxílio gasolina, auxílio selo e um batalhão de assessores. Muito obrigado. A Mari perguntou aqui, outra pergunta, que foi: como e por que você escolheu o Novo? Eu escolhi o Novo no final de 2018, foi quando eu me filiei ao partido. Eu já gostava, já acompanhava o partido desde 2015, tinha vários amigos dentro do partido, desde o início, desde a fundação do partido. Assinei a ficha que o partido recolhia de assinaturas em 2011 ou 2012. Um grande amigo meu, Luiz Guilherme, ele colhia assinaturas, eu fui um dos que assinei. Sou um liberal de carteirinha, participo do movimento liberal desde 2009, e o Novo seria minha casa quase que natural. Mas na época, em 2015, quando eu escolhi, eu tinha já uma simpatia pela PSDB, tinha vários amigos lá dentro também. O Otávio, que na época era deputado federal, me abriu muitas portas, foi um cara que me ajudou muito. E naquele momento eu fiz a escolha pelo PSDB e vi rapidamente, ali em 2 anos, as pessoas, meus eleitores sempre me alertando, falando comigo: Pedro, faz muito mais sentido, nós vamos nos sentir muito mais representados. E aí eu dei uma chance, me envolvi no partido e vi, de fato, era a melhor escolha que eu podia ter feito e foi a melhor escolha que eu fiz. Então, no final de 2018, eu escolhi o Novo pela aderência com as ideias liberais. Isso é um fato. O partido mais liberal do Brasil é o Partido Novo. Pela coerência na governança. Então, a separação de mandatário e gestão partidária, um modelo de eleição, todos esses termos de compromisso que são assinados, todo esse modelo de governança me agrada muito. Então, eu fiz essa escolha no final de 2018 por esses motivos que eu coloquei. E desde então me sinto super feliz, super realizado. Venho participando cada vez mais do partido, mais eventos, mais reuniões, conhecendo mais gente. Quanto mais eu conheço, mais eu gosto. O Leonardo Novaes comentou aqui, né? Conte comigo, Pedrão. Eu que agradeço o apoio de sempre. O Fernando Mancilha, que é um baita apoiador, grande amigo, ele perguntou: em caso de eleito, tu pretende fazer processo seletivo para preencher o gabinete? Fernando, com certeza, com certeza. Eu acho, primeiro, o gabinete deve ter por volta de 10 pessoas, né? A Câmara de Vereadores disponibiliza 20 cargos. Nós, do Novo, temos o compromisso, como você sabe muito bem, de reduzir pela metade, que seriam 10 vereadores. Então, devemos ficar nessa faixa. Eu acredito e defendo, é um modelo que vários, inclusive, parlamentares do Novo fizeram. Você escolhe
algumas peças, né, 2, 3, aí vai depender muito, que são de grande confiança sua, que você sabe que conhecem a gestão pública, conhecem mais o poder legislativo, conhecem do funcionamento, tem os requisitos que você precisa, e aí você chama essas pessoas e monta o núcleo duro do gabinete, né? Você escolhe 2, 3, normalmente se inclui o chefe de gabinete, que é uma pessoa que você tem que confiar muito, tem que te conhecer muito bem, tem que saber como você funciona. Você chama essas 2, 3 pessoas e os demais cargos todos vêm para o processo seletivo. Então, analista de orçamento, super processo seletivo, analista jurídico, processo seletivo, estagiário, processo seletivo. A maior parte do gabinete será escolhido por processo seletivo, é um compromisso que eu estou assumindo aqui. Vários mandatários do Novo fazem, apesar de não ser uma obrigação partidária, é um modelo que o partido gosta e que os mandatários gostam, porque ele traz mais resultado. É uma oportunidade de você escolher pessoas melhores para estarem dentro do seu gabinete, mas é muito importante também ter um núcleo duro de pessoas que você conhece há bastante tempo, que você sabe como funciona, que vão entregar, que vão se dedicar, que estão apaixonadas por aquilo e que têm, obviamente, capacidade técnica. Eu jamais escolheria uma pessoa sem currículo, sem aptidão para a área, e vou fazer, assim como outros mandatários do Novo fazem, bem escancarado assim, no meu Instagram, um destaque com relação a isso, no site, uma página de quem são as pessoas que são do gabinete, por que foram escolhidas e quais são os currículos dela. Então, todo mundo vai poder olhar e falar, por uma função de orçamento, foi escolhido um cara que entende de orçamento. Para a função do jurídico, foi escolhido um cara que entende de jurídico. Na comunicação, está uma pessoa que entende disso. Todo mundo vai poder olhar e vai poder fazer esse julgamento. E se não gostar, que faça a crítica, que será muito bem-vinda por uma ouvidoria anônima, como tem que ser. Inclusive, para quem estuda compliance, eu fiz um curso esse ano, que teve que fazer uma pausa por causa da pandemia, mas um curso de compliance muito importante, o canal de ouvidoria que tenha esse anonimato. Para isso, para as pessoas poderem levar críticas para dentro do gabinete e também ao diretório, lá no Novo, e falar, Novo, Pedro não está fazendo da forma correta. Mas toda a nossa dedicação vai ser, pode ter certeza disso, pode cobrar a Fernando. A gente fala direto aqui no WhatsApp, mas assumindo aqui o compromisso público de realizar, sim, um processo seletivo para a maioria dos cargos do gabinete. Muito obrigado, espero que tenham gostado da resposta. O Antônio Costa comentou aqui, Pedro, conte com o meu apoio voluntário. Sou paulista, mas torço por você. Antônio, eu que agradeço, muito obrigado. Tenho vários amigos aí em São Paulo, inclusive que vão concorrer pelo Novo. Depois eu te passo os perfis deles e você vê qual você mais agrada. Eu fui do último ano e meio, eu fui a São Paulo quinzenalmente por causa da minha pós no INSPER. A maior parte aqui já sabe, que eu falo sempre, mas para quem não sabe, em fevereiro de 2019 eu comecei uma pós-graduação em gestão pública no INSPER, o nome é Programa Avançado em Gestão Pública. Eu estou concluindo agora, já terminei todas as matérias, falta só o TCC. Então, fui muito a São Paulo, criei uma relação boa com a cidade, criei laços, fiz amigos. Então, desejo todo o sucesso do mundo a São Paulo, que é uma cidade de uma importância enorme para o Brasil e também, sobretudo, para o Rio de Janeiro, nossa ponte aérea aí, a maior ponte comercial do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Se você não tiver meu WhatsApp, me deixa um aviso que eu te mando meu celular, a gente troca uma ideia, te mando meu conteúdo para você poder circular. O Fernando Mancilha fez mais uma pergunta aqui. Dá para fazer um gabinete integrado com Freitas e Ganime? Fernando, 100%, total. Eu, inclusive, trabalhei dentro desse gabinete integrado, trabalhei com o Alexandre Freitas, dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e junto com Paula, fiz parte desse gabinete integrado, rodei o interior do Rio de Janeiro, visitei dezenas de prefeituras, e dezenas não é diminuindo, foram realmente dezenas de prefeituras, conversando com prefeitos, secretários de Fazenda, secretários de Desenvolvimento Econômico, secretários de governo, acolhendo demandas e levando para esse gabinete integrado, levando as pautas estaduais para o Alexandre e levando as pautas federais para o Ganime. E total a nossa ideia, que já foi conversada, é fazer o alinhamento, né, das 3 esferas. Temos um representante do Legislativo Federal, que é o Paulo Ganime, um outro representante no Legislativo Estadual, que é o Freitas, e um representante no Legislativo Municipal, que sou eu, para que a gente possa fazer esse gabinete ainda mais integrado.
Porque muitas vezes as pessoas vão me procurar, caso eu venha a ser eleito vereador, vão me trazer uma demanda e eu vou ver, olha, essa demanda ela é estadual. Quem resolve isso é o governo do estado do Rio de Janeiro. Mas eu não posso simplesmente lavar as mãos e dizer, olha, não é comigo. O ideal é eu virar e encaminhar direto para a equipe do Freitas. O Freitas recebeu uma demanda municipal e me mandar, o Ganime recebeu uma municipal e me mandar, eu recebi uma federal e mando para o Ganime, e as equipes conversarem muito. Isso facilita muito. Então, quando você vai no lugar, vamos fazer uma reunião em Campo Grande. Não precisa ir um representante do Freitas, um representante do Ganime, um representante do Pedro Duarte. Isso é um desperdício de dinheiro público. Vai um que fale em nome dos três e anota as demandas. O que for municipal, encaminha para cá. O que for estadual, encaminha para o Alexandre. O que for federal, manda para o Paulo Ganime. Assim, nós otimizamos recursos públicos e facilitamos a eficiência e o desempenho do mandato. Muito obrigado, Fernando, mais uma vez pela pergunta. O Leandro Gomes perguntou: o que você pensa dos aplicativos de entrega, como iFood, Uber Eats e etc., como Rappi, James e outros? Acho que é uma dinâmica nova do mercado, que é super importante, assim como foi o surgimento do Uber. Toda essa nova economia, ela é super importante, ela gera novos empregos, ela dinamiza o nosso mercado, ela faz com que vários negócios que antes não focavam no delivery, agora comecem a entrar nesse mercado de delivery, que é um novo mundo de crescimento. Inclusive, existem restaurantes que hoje abrem que eles só funcionam no delivery. Ele não tem nem a pretensão de abrir porta. O cara escolhe um imóvel que é mais barato, que não é um imóvel de rua, é um imóvel mais escondido, monta uma cozinha e faz só a entrega. Isso bombou muito, cresceu muito, pelo surgimento dos aplicativos de entrega e pela demanda que eles criaram. E tem correlação com os empregos que foram criados. Sabemos muito bem, claro, que são empregos que não pagam tão bem, empregos que pagam de R$ 1.000 a R$ 2.000, que para a faixa brasileira até é um emprego ali que está na faixa do salário mínimo, acima do salário mínimo. Então, infelizmente, para a realidade brasileira, até que é um salário bom, digamos assim. Mas é uma realidade, óbvio, muito difícil, que nós vemos várias pessoas tendo que ir para os aplicativos porque não há outros empregos. Mas, de forma alguma, como nós vimos já algumas pessoas querendo propor, alguns partidos de esquerda mais atrasados, querendo regular isso, colocando, só pode trabalhar 40 horas por semana, tem que ter CLT, tem que ter tarifa mínima, não pode trabalhar final de semana, só pode trabalhar 5 dias na semana. Enfim, umas coisas surreais, querendo impor uma CLT numa nova economia que é muito mais dinâmica, muito mais ágil, para a qual não funciona a CLT. Até porque você não tem uma relação tradicional como a relação de patrão-empregado. Você não começa a trabalhar no horário estabelecido, você não precisa trabalhar todos os dias. A dinâmica é muito mais similar a de um autônomo do que a dinâmica de um funcionário. E quem tenta enfiar a goela abaixo uma CLT nessa relação está atrapalhando o funcionamento de todo um setor que vem gerando muitos empregos, muitos dividendos, muita oportunidade de emprego e vem facilitando o crescimento de todos os bares e restaurantes pelo meio do delivery. E imagina como seria a sobrevivência dos bares e restaurantes, que já foi muito difícil nessa pandemia, se não tivéssemos os apps de entrega bem estabelecidos. Então é isso, não fechar os olhos para as dificuldades que existem, mas a solução é melhorar a nossa economia, torná-la mais dinâmica, mais competitiva, gerar novos empregos que sejam melhores para que as pessoas possam ascender na vida e não olhar para trás. Porque, infelizmente, tem muito partido, sobretudo PSOL, PT, que vivem propondo absurdos com relação a isso, que trabalham com base do retrovisor, né? Só olham para trás, só sabem ver o que já foi feito no anterior, que é o caso da CLT, e não pensam para frente, que é essa nova economia dinâmica que nós temos crescendo em vários setores, vários setores. Não é só no setor de aplicativo, de Uber, de comida, de transporte, vários setores vão cada vez mais funcionar dessa forma, essa economia compartilhada, essa economia mais dinâmica. Então, acho excelente o surgimento desses aplicativos e acho que eles vêm para agregar ao nosso mercado. Muito obrigado, Leandro, pela pergunta. Deixa eu ver. O Gabriel Menegari, ele fez uma pergunta que é: o que você achou do adiamento das eleições?
Só ver aqui uma coisa, um minutinho. Gabriel, eu queria, bom, sobre o adiamento das eleições, né? Eu acho que foi uma necessidade. Infelizmente, nós vimos a pandemia, os danos que ela causou. Tínhamos uma insegurança muito grande com relação a uma segunda onda. Se íamos ou não sair a tempo da pandemia. Temos uma curva que, felizmente, vem caindo aqui no Rio de Janeiro, mas o Brasil é muito grande, são vários Brasis dentro do Brasil. Infelizmente, nós vemos que hoje outros estados e outras cidades estão na situação inversa. Elas estão chegando no pico delas agora. A própria situação de Nova Friburgo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso. São vários estados do Brasil. Alguns já estão com a curva indo bem para baixo, mas outros, infelizmente, ainda estão numa situação de curva crescente, chegando no auge, demorando mais a diminuir. E como a eleição é nacional, aconteceria em todos os municípios do Brasil, nós tínhamos que ter a certeza de que todo o Brasil, todos os municípios, em suas diferentes realidades, já estariam consideravelmente organizados e podendo conviver com pessoas na rua. Então, acho que foi uma decisão necessária, o adiamento das eleições. Gostei do termo que foi posto, né? Acho que adiar demais, de forma a entrar em outros mandatos. Né? Então, só vamos ter eleição ano que vem, ou só vai ter eleição unificada em 2022. Todas essas propostas, para mim, eram muito absurdas, porque o mandato, as pessoas foram eleitas para trabalhar até o dia 31 de dezembro de 2020. E qualquer coisa além disso é contra a nossa Constituição. A pessoa não foi eleita para isso. Tem um dano democrático aí às nossas instituições muito forte. Então, na minha opinião, tinha que ser isso. A eleição podia ser adiada, mas acontecendo este ano, e a forma como foi feita. Primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. E nós temos aí dezembro como mês de transição para que os prefeitos e vereadores possam assumir já em janeiro. Então, gostei da forma como foi feito. Gostaria que as eleições tivessem seguido o cronograma anterior, caso não tivesse tido uma pandemia. Assim, nós temos um planejamento que é feito com muita antecedência, em tal mês a gente vai estar fazendo isso, uma crescente, você vai planejando. Foi necessário fazer uma reorganização do nosso planejamento, que acontece, não traz grandes danos, mas é sempre bom quando a gente sempre prefere manter o planejamento. Né? Mas foi uma decisão mais inteligente, mais acertada e que vai trazer os melhores resultados para a nossa segurança e para a segurança da população brasileira. Então, Menegai, muito obrigado pela pergunta. A Adelita comentou, parabéns que você venha a ser um vereador para fazer mudança. Conte com o meu voto. Adelita, muito obrigado. Ainda não estamos falando em voto, nem em campanha ou proposta diretamente, porque a legislação eleitoral é muito clara nesse sentido de que ainda estamos em pré-campanha, um momento no qual eu me apresento enquanto pessoa, falo das minhas ideias, da minha trajetória, mas em momento algum aqui estamos falando de campanha ou diretamente sobre propostas. Estamos debatendo ideias e a cidade do Rio de Janeiro. Mas muito obrigado pela confiança. Vamos seguir em contato. O Leandro perguntou aqui qual é o principal problema da educação. Só fazer uma anotação aqui. Rapidinho. Bom, vamos lá. Leandro, educação assim não tem bala de prata. Né? Não tem uma pergunta que sozinha, não tem um problema que sozinho a gente possa resolver e que vai resolver todos os problemas da nossa educação. Eu fiz uma mesa redonda na terça-feira sobre educação básica. Conversei com o Patrick, Yara e Carlos Feijó, 3 amigos meus que são da área, estudam muito o tema e abordamos vários que eu vou falar aqui já. E sábado também eu fiz parte de outra mesa redonda, convidado pela Lívia Bonatti, também é do Partido Novo, em que falamos sobre educação. E aí também outros temas que nós debatemos. E hoje também eu estava lendo alguns artigos sobre o Fundeb, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica. E ele vai ser votado esse ano. É um fundo mais importante, que tem mais recursos da nossa educação básica, e ele está sendo super debatido. Agora, sobre os temas, assim, qual o principal problema é muito difícil de eu te responder. Eu vou te dizer alguns problemas principais. Um dos problemas
a nossa educação ela é muito pouco focada em resultado. Nós colocamos bastante dinheiro, estamos dentro da média da OCDE, né, que é a média dos países em desenvolvimento ou desenvolvidos, o que nós gastamos por PIB. Claro que para chegar no nível deles, nós temos que gastar um pouco mais do que eles gastam hoje, porque hoje eles já têm um modelo consolidado. Mas nós não gastamos tão pouco com educação a nível de dinheiro. Só que, infelizmente, nós temos uma gestão, e talvez esse seja o principal problema, né, que se desdobre em vários, mas nosso maior problema seja gestão. Porque o dinheiro, para a quantidade que é posto, ele entrega um resultado muito ruim. Muito, muito, muito ruim. A posição do Brasil no PISA, que é um índice mundial, é patético. É patético. Assim, nós ficamos atrás de vários países africanos. Estamos na rasteira, lá atrás dos países da América Latina, com os quais nós poderíamos nos comparar, e, por óbvio, atrás de todos os países desenvolvidos e, basicamente, todos os países em desenvolvimento. Então, realmente, a gente só ganha de país muito atrasado, a nível, né, de economia, de DH e tudo mais. Então, realmente, nossa colocação no PISA é horrorosa. E dentro do Brasil, os nossos índices são muito ruins. Pessoas que são analfabetas, então nós alfabetizamos nossas crianças muito tarde. Analfabetas funcionais, pior ainda, assim, 15, 20% das crianças com 10, 11 anos que são analfabetas funcionais. Então, ela lê o texto, certo? Você dá um texto para ela, ela lê, ela consegue ler. Mas ela, na verdade, ela só está te passando as palavras, ela não tem capacidade de interpretar aquilo. Não sabe fazer cálculos básicos em matemática, e aí é muito mais do que 15%. Evasão escolar enorme, então assim, uma parcela considerável da população sequer conclui o ensino médio e aí entra no mercado de trabalho sem a devida qualificação. Enfim, tudo isso vai afetando a qualidade da nossa educação e, no fim, afeta a nossa produtividade. Infelizmente, o trabalhador brasileiro ele produz pouco no sentido por hora trabalhada, né? Isso faz com que o salário dele seja muito baixo. E a produtividade do trabalhador brasileiro é muito baixa porque a nossa educação é muito ruim, muito, muito, muito ruim. E aí tem vários problemas de gestão. Nós gastamos muito dinheiro no ensino superior e, comparativamente, muito pouco dinheiro na educação básica, que é onde faz muita diferença. Toda a literatura aponta que o melhor lugar para você investir dinheiro é na educação básica, na primeira infância. Então, creche e a primeira parte do ensino fundamental, as primeiras séries. É um momento mais importante, infelizmente, nós investimos muito pouco nisso. Outro lado, nós estamos muito pouco focados em resultados. Então, premiar os professores, premiar as boas escolas, fazer o benchmark, né? Entender quais são os melhores cases do Brasil, o que foi feito que deu certo, tá? Sobral, Teresina, Pernambuco. Então, estudar esses casos, esses lugares que conseguiram melhorar seus índices, o trabalho feito pelo Haroldo, que é o ex-secretário de Educação Pública no Espírito Santo, pegar o que deu certo e levar para o Brasil, expandir. Pegar os modelos que deram certo e expandir. Não fazemos. Então, acaba que nós temos várias iniciativas isoladas e elas não são levadas adiante. O modelo, o Fundeb, por exemplo, tem uma crítica enorme ao Fundeb, porque você só pode usar o Fundeb, o Fundo Nacional de Educação Básica, por exemplo, para pagar, para remunerar, para arcar com a rede pública de educação, a rede pública, né, seja estatal. Se a prefeitura faz uma parceria com a iniciativa privada, uma parceria público-privada, se ela abre vaga, ela coloca o aluno dela numa escola particular, numa escola comunitária, numa escola filantrópica, ele não ganha Fundeb. Nem pode usar o Fundeb para isso. Porque o Fundeb ele é calculado com base no número de alunos que estão matriculados na rede pública. Então, se ele está matriculado numa rede privada, ainda que você esteja pagando, que seja uma política pública sua, que ele estude lá, você não vai ganhar Fundeb por isso, nem pode usar o Fundeb para pagar por isso. Então, você vai criando um corporativismo que vai travando a gestão pública, no sentido que ela só pode funcionar de um jeito, que é o jeito estatal. E eu acho isso um absurdo. Então, nós precisamos reformular por completo nosso modelo de gestão. Focar mais em resultados, focar em mais com menos, melhorar o gestor das escolas. Hoje, muitas vezes, quem é diretor de escola é um cara que era professor, um professor bem visto, bem conceituado, ou que outros professores gostam dele, que tem apoio do sindicato, tem mil motivos. E aí as pessoas acham que esse cara vai ser um bom diretor de colégio. Só que é muito diferente. Uma coisa é sala de aula, pedagogia, capacidade de transmitir conhecimento. Outra coisa é gestão escolar.
Gestão escolar é muito mais um administrador do que um professor. É compra de lápis, é contratação de pessoal, é manutenção da escola, é zeladoria, é ar-condicionado, manutenção. O cara que gere uma escola, ele é muito mais um administrador, um gestor do que um professor. E a gente não tem essa visão de colocar bons gestores nas escolas para que as escolas tenham uma infraestrutura melhor. Então, assim, Leandro, para poder resumir, qual é o principal problema da educação brasileira? É gestão. Gestão. Bom, vamos lá. O Carlos Ortenblad, um grande amigo também, está sempre nos apoiando e dando declarações de apoio, ele perguntou: o que você pensa a respeito da proposta... Ih, peraí, deu uma travada. O que você pensa a respeito da proposta de Paulo Guedes, do Imposto sobre Transações Financeiras Digitais, que eu chamo de nova CPMF? Carlos, completamente contrário. Eu já me posicionei assim no Twitter. Acabou que eu não trouxe esse posicionamento ainda para o Instagram, para o Facebook. Muito bem lembrado, preciso fazer. Mas eu sou completamente contrário. Show CPMF. CPMF não pode voltar. Já foi uma movimentação muito grande, um esforço muito grande para que a gente conseguisse abolir a CPMF. Até porque, na realidade brasileira, novos impostos surgem, mas nós abolirmos antigos impostos é quase um milagre. Então, sou completamente contra a CPMF por um motivo de... Sou completamente contra novos impostos, de modo geral. Acho que a nossa reforma tributária ela tem que ser feita com extinção de tributos que se unam, né, vários em um novo, aí beleza, mas é porque nós estamos unificando, isso é um ponto. Mas criar um novo imposto dentro de uma área que não existe atualmente, que são as transações financeiras, sou completamente contra. E ponto 2, vários economistas muito sérios, que eu gosto muito, como Gustavo Franco, Marcos Lisboa e vários outros, já estão apontando quão ruim é a CPMF. Ela distorce a economia, ela favorece a desbancarização, ou seja, as pessoas usarem menos o nosso sistema financeiro, o que é muito ruim, porque é muito mais confiável, rastreável e transparente quando as transações são feitas por dentro do sistema financeiro. Mas se você vai pagar um imposto a cada transação financeira, você reduz a quantidade de transações financeiras e tira elas de dentro do sistema financeiro. Então, isso é muito ruim. E 2, ele é imoral. Por que ele é imoral? Porque você está colocando um imposto em cima sem fato gerador. O que é um fato gerador? Qual é a razão de existir de um imposto, né? Nós fazemos uma troca. E numa troca, né, quando eu te vendo algo, eu tenho lucro. Então, em cima do lucro, do meu ganho, o Estado quer ter uma parte desse ganho, ele vai e coloca o imposto. Quando uma empresa tem lucro, e aí sei lá, alguém vai tirar uma parte daquele lucro, ou vai distribuir o lucro, o Estado poderia, por exemplo, taxar esse lucro. E aí teve um fato gerador. A empresa está distribuindo lucros. E em cima do lucro, o Estado vai e pega uma fatia. Ou seja, o imposto de renda, em cima da minha renda, em cima do meu ganho, o Estado vai lá e quer ter uma parcela desse ganho e me coloca o imposto. Agora, a lógica do imposto é essa. Alguém está tendo um ganho e aí esse fato gerador que é ganho, ele é taxado. Quando a CPMF não tem fato gerador. Eu estou transferindo R$50 para você, para pagar uma dívida, para ir, porque a gente dividiu uma pizza, você pagou tudo, eu vou te transferir depois, e essa transferência vai ter um imposto. Qual foi o fato gerador? Ninguém está ganhando nada. Nós estamos apenas redistribuindo, realocando o dinheiro dentro da nossa sociedade. E colocar imposto sobre isso é muito imoral, é injusto e contraprodutivo para o funcionamento da nossa economia. E tem uma literatura muito grande de vários economistas sérios no Brasil colocando isso. Eu fico muito triste que o Paulo Guedes, que é uma pessoa com uma visão liberal, alinhado com várias das ideias que eu defendo, esteja propondo isso. O Antônio Augusto comentou, né? Não gostei de você ser contra o imposto sobre operações digitais, que estão chamando de CPMF, antes mesmo de saber da forma que ele será proposto. Aguarde para dar a sua opinião. Antônio, respeito muito, inclusive a gente está sempre conversando, você é um apoiador de longa data, a gente conversa direto, agradeço a opinião. Claro que a gente tem que ver quais serão as características específicas do imposto sobre operações digitais, mas é muito difícil ele sair de um modelo que era muito parecido com o da CPMF, que a cada transação financeira, talvez você possa colocar um valor mínimo. Então, para ser taxado, vai ter que ser pelo menos esse valor,
Enfim, claro que o governo pode vir a propor e fazer um desenho, mas eu realmente não gosto muito dessa ideia, porque, como eu disse, são vários economistas muito bons, que inclusive são vários que têm um alinhamento grande com o governo, que defendem vários projetos de governo, tentando alertar para o governo esse ponto de governo, olha só, tem outros caminhos para nós fazermos um reequilíbrio tributário, para nós fazermos uma reforma tributária melhor do que um imposto, porque o ruim disso, o principal, além dessa questão do fato gerador que eu disse, que eu acho muito injusto, como se a gente for ler, né, direito tributário, fato gerador, tudo mais, são pouquíssimos países do mundo que usam esse imposto. Além dessa questão que eu vejo como imoral, é um imposto que ele incentiva que você faça menos transações financeiras. E o caminho para uma economia mais eficiente, que é o caminho que o mundo todo segue, é você fazer com que o máximo possível de transações sejam feitas dentro do sistema financeiro, dentro do mundo digital. Nós queremos incentivar as pessoas, lembrando que por volta de 1/5 da população brasileira ainda é desbancarizada. 1/5 da população brasileira não tem conta em banco. Então nós ainda temos um passo muito grande para que as pessoas entrem no sistema financeiro e usem mais cartão de crédito, transferências bancárias, transferências por aplicativo. E a partir do momento que a gente cria um imposto que vai atuar nessa área, nós estamos desincentivando as pessoas a fazerem isso. Posso te mandar alguns artigos de economistas muito sérios, liberais, e como eu disse, muitos deles alinhados com o governo e com as propostas econômicas do governo, mas que pontualmente, nessa ideia em si, estão querendo convencer o governo de que não é o melhor caminho, e é a opinião que eu tenho. Mas, por óbvio, assim, se for, aconteceu. Vamos criticar, mas vamos ver. Eu gosto muito de uma reforma tributária, que é aquela do IVA, né, que foi definida pelo Bernard Api, que está trabalhando no Ministério da Economia, é um dos servidores do Ministério da Economia, um cara muito bom, muito qualificado, que tem participado de reuniões no Congresso, tem participado de reuniões no Planalto, que é a unificação de PIS, COFINS, e ICMS no IVA. O ICMS já é mais difícil, né? Porque você depende que todos os estados concordem, tem uma questão da federação. Mas se você pudesse, pelo menos, unificar PIS, COFINS e IPI, esses 3 impostos federais, no IVA, já facilitaria muito. E eu prefiro esse caminho de reforma tributária do que o caminho que passa pela criação de uma nova CPMF. Mas, enfim, é isso. Vamos aguardar a posição do governo, o que ele vai efetivamente propor, para a gente poder falar mais detalhadamente sobre. Mas, conceitualmente, não me agrada a ideia de um imposto sobre transações financeiras aos moldes de uma CPMF. Mas muito obrigado pelo comentário e pela participação de sempre. Bom, deixa eu ver aqui. De mais perguntas. Pedro, com porquê, blá, blá. Em caso de eleito. O Daniel Kaplan. Pô, outro amigaço aí, a gente já de longos anos. O Daniel perguntou: como o Rio pode retomar o turismo após a pandemia? A cidade tem potencial enorme, mas me parece que faltam incentivos para os turistas. Bom, Daniel, a gente fala sempre, nós inclusive, né, nós conversamos sempre sobre essa pauta do turismo, não só na cidade do Rio de Janeiro, né, já trabalhamos em eventos, em trazer eventos para o estado do Rio de Janeiro, já levamos eventos para Teresópolis, e sabemos do potencial disso. Eu trabalhei um tempo com o secretário, com o Otávio Leite, quando ele era deputado federal, e essa pauta do turismo já era muito importante para ele. Eu aprendi muito nessa época. Depois ele virou secretário estadual de turismo, pude acompanhar o trabalho dele, vários amigos foram para lá, e isso me permitiu acompanhar bastante da pauta. Então, o turismo ele é essencial para a cidade do Rio de Janeiro. O maior gerador de empregos na cidade do Rio de Janeiro é o setor de serviços, que é muito relacionado com o de turismo, hotel, bar, prestação de serviços de turismo, né, guia de turismo, visita à cidade, entretenimento, festa, evento. Todo esse setor é o que mais gera empregos na cidade do Rio de Janeiro e ele é diretamente relacionado com o turismo. Agora, não é uma tarefa fácil, porque o turismo ele depende de vários fatores. Você tem que ter uma infraestrutura boa, você tem que ter uma segurança boa, porque essa deteriorização
da imagem do Brasil lá fora, essa destruição da imagem do Brasil lá fora, é muito ruim. Quando o turista toma uma bala na cabeça, quando o turista entra numa favela é morto, quando o turista é roubado, ele é esfaqueado na praia de Copacabana, ele é esfaqueado na praia de Ipanema. Enfim, tudo isso contribui para a destruição, deterioração da imagem do Rio de Janeiro. Isso afasta o turista. Esse é um ponto. A falta de segurança. O outro, claro, é a falta de infraestrutura. Com a Olimpíadas e Copa do Mundo, melhorou muito nossa quantidade de hotéis, a qualidade dos nossos hotéis. Só que ainda assim a cidade, a nível de mobilidade e transporte público, ela ainda é muito confusa. Ela é muito pouco orientada, né, nível de placa, bilíngue, acesso aos principais pontos de turismo. Então tem muitas coisas que nós podemos melhorar com relação ao turismo, mas a mais importante delas, que traria um impacto mais positivo, certamente é a questão da segurança pública. E aí eu acho que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem um papel muito importante com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem um papel complementar na segurança pública muito importante, sobretudo nessa visão de guarda metropolitana, né? Uma guarda mais cidadã, uma guarda que fique na orla, que fique andando pelo interior dos bairros, que tome conta dos pontos turísticos, que tenha o treinamento devido para isso, que tenha integração com a Polícia Militar, que invista mais em câmeras de segurança, que invista mais na central de operações de inteligência, onde nós teremos pessoas treinadas. Ela já existe, mas tem que ser expandida para fazer o mapeamento das câmeras com reconhecimento facial. Tudo isso é muito importante e a Prefeitura tem um papel muito importante nisso. Não adianta também a gente virar e falar segurança é papel do governo do Estado, é papel da Polícia Militar, a Prefeitura é refém disso. Não. A Prefeitura tem um papel muito importante disso, que passa pelo uso da Guarda Municipal enquanto defensora, guardiã dos pontos principais da cidade do Rio de Janeiro, dos bairros que mais atraem turistas, dos nossos pontos turísticos e dos pontos centrais, onde existem manchas vermelhas, né, de furto, de pequenos assaltos e tudo mais. Do grande crime, aí realmente não tem como. O crime mais organizado, o crime mais forte, armado e tudo mais, esse realmente tem que ser combatido pela Polícia Militar, que tem a função disso. Mas a nossa Guarda Municipal pode e deve ser usada como uma força auxiliar na segurança pública, sobretudo destinada ao tema do turismo. E é muito importante que a cidade apoie os hotéis, tem vários hotéis fechando. É um momento muito difícil para eles. O Rio de Janeiro já vinha numa situação difícil nesse sentido, muito infelizmente, mas essa pandemia está sendo muito mais dura para o nosso setor hoteleiro, para o nosso setor de turismo, e é muito importante que a cidade abrace eles e faça uma defesa. E aí, essa defesa, Pedro, mas o que defende? As demandas são muito pontuais. Vou dar um exemplo que passou por mim essa semana. A Accor Hotels, né, a rede Accor, que é uma rede mundial, que tem mil investimentos no mundo todo, está investindo bastante na cidade do Rio de Janeiro. Eles estão acreditando bastante na cidade do Rio. E compraram ali o Largo do Boticário, que fica ali no Cosme Velho, uma região tradicionalíssima na cidade do Rio de Janeiro, que estava abandonada. Compraram o Largo do Boticário, estão transformando, reformando o Largo do Boticário para transformar em um hotel. Olha a quantidade de empregos que vão ser gerados, um novo hotel, numa região que não tem tantos, que é o Cosme Velho, uma região agradável, no Largo do Boticário, que é um patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro, que estava abandonado. Eles estão fazendo um baita investimento e, infelizmente, saiu uma notícia que já está rodando há 2 semanas de que um terreno grande de um português ali na frente foi invadido e estão criando uma nova favela na frente do Largo do Boticário, ali no Cosme Velho. E é um absurdo que a prefeitura seja conivente com a expansão da favelização do Rio de Janeiro. A favela é uma triste realidade que existe e ela tem que ser urbanizada. Nós temos que fazer programas de habitação, de urbanismo, de investimento, mas nós não podemos permitir que novas áreas da cidade passem por novos processos de favelização. Esse não é o caminho, isso deteriora a cidade, isso atrapalha o nosso urbanismo, atrapalha o desenvolvimento da cidade e afeta investimentos como esse. Pô, está tendo um baita investimento no Largo do Boticário e vai surgir uma favela na frente. Não pode. A prefeitura tem um papel muito importante nisso, de combate a construções irregulares, de contenção da nova favelização e de apoio a quem está investindo na cidade de Janeiro. Então, Daniel, quando eu falo que a prefeitura tem que ser parceira, óbvio que existem algumas demandas que são permanentes, né, que estão ali sempre. O ISS,
a infraestrutura, a segurança, show de bola. Mas tem demandas que são pontuais, que a prefeitura tem que agir muito rápido. Se as empresas estão investindo na cidade do Rio de Janeiro, confiando na cidade do Rio de Janeiro, a gente não pode deixar que infortúnios como esses afetem esses investimentos. Porque se a empresa desiste de fazer investimento, são menos empregos e menos renda para a cidade do Rio de Janeiro, sobretudo porque redes mundiais como essas, elas atraem turistas. Porque uma rede Accor, quando ela faz investimento como essa, ela tem todo um funil mundial que traz o turista para o Rio de Janeiro, porque ela própria quer que o hotel dela esteja cheio. Então, esse é um ponto. Muito obrigado, Daniel, pela pergunta. O Gabriel Menegari fez mais uma pergunta. Qual nota você dá ao prefeito Marcelo Crivella e por quê? Olha, Gabriel, assim, a nota é 0 para o Marcelo Crivella, poderia dar 0. Ah, não, 0, não teve nada de bom. Nota 2, 3. Talvez tenha um programa aqui que ele acertou, um outro ali que ele acertou. Mas, olha, muito sinceramente, no geral, o prefeito Marcelo Crivella é muito ruim, mas muito ruim. Primeiro que o secretariado é muito fraco e ele é constantemente refém de loteamento político, né? Então, a gente teve várias votações ao longo do mandato dele, como votação de PTU e de vários outros temas, a do PTU ficou muito na minha cabeça, em que ele ficava trocando os secretários para agradar vereadores e conseguir ter os votos para aprovar o que ele queria. Então, a escolha do secretariado não foi técnica. Ele não escolheu bons secretários. Ele escolheu secretários ruins e, em boa parte, secretários políticos para agradar e criar base dentro da Câmara Municipal. Bola fora máxima dele. Na educação, o que foi feito? A quantidade de as vagas em creches não foram ampliadas. Na verdade, o que eu ouço é uma diminuição. Várias creches que foram criadas ao longo dos últimos governos sendo abandonadas, resultando em diminuição da quantidade de vagas em creches. Não melhoramos absolutamente nada no IDEB, que é o Índice da Educação Básica. Na saúde, o fechamento de várias clínicas da família. Não concluiu as obras do BRT. Não foi nenhum investimento relevante que eu lembrasse. Então, a construção fez a construção de um museu, ou investiu no Porto Maravilha, conseguiu avançar no Porto Maravilha. Realmente nada marcante aconteceu na gestão Crivella que me lembrasse, que não os casos dele de aumento de PTU, loteamento de cargo político, e aquela inoperância dele, naquele jeito lento, devagar. Eu não me sinto representado, não vejo nele um gestor dinâmico, não vejo nele uma pessoa capaz de reerguer a cidade do Rio de Janeiro, que é o que nós precisamos hoje. A cidade do Rio de Janeiro hoje é um desafio, não é uma cidade fácil de ser gerida. Os próximos 4 anos não serão fáceis, e o Marcelo Crivella não é a pessoa para fazer isso. E, além disso, ao longo dos 4 anos dele como prefeito, nos 4 anos nós tivemos déficit. Então, para mim, que falo muito da pauta do orçamento público, é inadmissível um prefeito que, ano após ano, tem déficit, né, gasta mais do que arrecada, e não faz absolutamente nada com relação a isso. Nada. Inclusive, na verdade, só cresce. A cada ano, o que nós vimos foi o crescimento do déficit público. Esse ano, vamos ter o maior déficit da história da cidade do Rio de Janeiro, e já ia ser o maior déficit dos últimos 20 anos, antes da pandemia, já ia ser. O Crivella já ia ter um déficit, um rombo enorme nas contas públicas. Com essa pandemia, então, vai ser o maior da nossa história. E eu queria deixar isso claro, de que não me vejo minimamente representado no prefeito Marcelo Crivella. Rodrigo Rezende, nosso presidente do Diretório Municipal, acabou de fazer uma pergunta, que é: Pedro, o que um vereador pode fazer para diminuir a burocracia do empreendedor na cidade do Rio? Rodrigo, você sabe que essa é a pauta mais importante para mim. Meus pais são comerciantes. Meu pai tem uma loja de flores na Cadeg há quase 35 anos. Ele e meus tios tocam, vou lá direto, almocei lá no último final de semana. E fui criado nesse ambiente dos comerciantes, do comércio. E, para mim, a cidade ela só pode voltar a crescer. Essa cidade só tem como ser reerguida através do apoio e do respeito aos empreendedores, que são as pessoas que geram emprego e renda na nossa cidade. E aí nós temos várias formas de apoiar os empreendedores da cidade do Rio de Janeiro. Nós, primeiro, precisamos revisar legislações antigas que atrapalham muito
Então, o Código de Vigilância Sanitária da cidade do Rio de Janeiro é um código antiquado que impõe exigências absurdas. Ah, Pedro, tipo o quê? Uma livraria em shopping precisa de alvará sanitário para funcionar. Por que diabos? Que diabos? Uma livraria em shopping precisa de alvará sanitário para funcionar. E além da burocracia, que é você precisar tirar o alvará sanitário, você tem que pagar pelo alvará sanitário. Então nós precisamos reformar o nosso código de vigilância sanitária para que ele se torne mais dinâmico e mais amigável ao empreendedor na cidade do Rio de Janeiro e que ele de fato só funcione, só crie exigências a setores que de fato precisem passar por uma preocupação sanitária. Esse é um ponto. O segundo ponto, nós aprovamos, o governo federal, o Congresso Nacional aprovou ano passado a Lei da Liberdade Econômica, que o Alexandre Freitas, nosso secretário estadual do Partido Novo, também aprovou 2 semanas atrás a Lei da Liberdade Econômica em âmbito estadual. E seria um golaço que ela também fosse aprovada em âmbito municipal, porque ela dispensa de alvará as atividades de baixo e baixíssimo risco. Ah, Pedro, o que isso significa? Por exemplo, se você abre um MEI, você abre uma empresa de marketing, prestação de consultoria de marketing, de comunicação. Você vai ter um MEI, você vai precisar abrir uma empresa, um CNPJ, você vai estar atrelado a uma localização. E na cidade do Rio de Janeiro, você precisa tirar um alvará de funcionamento. Um alvará de funcionamento, você paga por ele, para você poder funcionar. Só que é um absurdo porque isso é uma atividade de baixíssimo risco. Baixíssimo risco. Quais são os riscos envolvidos numa operação de uma empresa de marketing? Zero. Absolutamente zero. Não existem riscos envolvidos. Não é uma indústria química, não é um restaurante que exige o risco de contaminação, que exige o risco sanitário. Não há risco nenhum. Essas atividades de baixo e baixíssimo risco foram dispensadas pela Lei da Liberdade Econômica de precisarem de alvará. E nós precisamos implementar isso na cidade do Rio de Janeiro. Atividades de baixo e baixíssimo risco não podem ser exigidas alvará. Algumas atividades de médio risco também não vão precisar. Aí já é uma análise mais caso a caso. E nas atividades que precisarem, nós temos que diminuir as taxas e transformar o processo no mais automatizado possível. Tem que ser o mais rápido possível a pessoa poder empreender na cidade do Rio de Janeiro. Esse é um outro ponto, Rodrigo. Então, Código de Vigilância Sanitária, reforma dos alvarás para implementação completa da Lei da Liberdade Econômica. E anos que vem nós temos uma oportunidade de ouro, que nós vamos rever o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. E ela é que define a zona comercial, zona industrial, zona residencial. E isso engessa a cidade, e é muito importante que nós façamos uma reforma para que ela se torne mais dinâmica. Vou dar um exemplo. Você vai a São Paulo, Vitória, Curitiba, Florianópolis, você vê vários brewpubs, que são bares nos quais se produz cerveja artesanal. O cara produz ali e vende ali. Você vê isso em bairros residenciais, na cidade de São Paulo, no shopping. Infelizmente, na cidade de Janeiro você não pode. Porque toda cervejaria, segundo o nosso zoneamento urbano, é considerada indústria 6, ou seja, indústria muito pesada, como se fosse uma Ambev. E aí só pode abrir lá em Santa Cruz, Campo Grande. Você não pode abrir um brewpub, uma mini cervejaria, uma pequena cervejaria em Ipanema. Isso tem um baita potencial turístico, isso tem um baita potencial de entretenimento e é uma oportunidade para a cidade do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, o nosso zoneamento urbano é atrasado e engessa a nossa cidade. Então, é uma oportunidade de ouro para que a gente possa revisar o zoneamento urbano e torná-lo mais dinâmico e flexível, permitindo mais investimentos em toda a nossa cidade. E aí eu poderia dar vários exemplos, Rodrigo, são dezenas de medidas. A educação não tem uma bala de prata, né? Não é, se a gente fizer isso, a gente resolve. Você sabe muito bem disso. São dezenas de medidas que nós podemos fazer para transformar, pouco a pouco, a vida do empreendedor carioca mais fácil, além de ser um zagueirão ali, ser um vereador que impeça os outros vereadores de aprovarem leis horrorosas, porque você sabe muito bem, diariamente, infelizmente, semanalmente, a nossa Câmara Municipal, a nossa Assembleia Legislativa estão lá aprovando leis que atrapalham mais e mais a vida do empreendedor. Então, um outro papel muito importante que qualquer parlamentado novo tem é de impedir a aprovação de leis que venham a atrapalhar a vida do empreendedor carioca e fluminense. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela pergunta. Espero que tenha respondido de forma satisfatória. Leonardo Novaes perguntou: Pedro, qual seria o seu top 3 que a cidade do Rio precisa fazer para sair do buraco?
Bom, Novaes, eu acho que existe um tripé muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, que é o que qualquer futuro prefeito e futuros vereadores deveriam atacar. Esse tripé, esses 3 pontos são empreendedorismo, e aí é muito o que foi na minha última resposta, né? Nós temos que tornar o Rio de Janeiro na cidade mais fácil de se empreender no Brasil. Ah, Pedro, isso é surreal. Mas você olha o Doing Business, o ranking de melhores cidades para empreender no Brasil, em 2016 o Rio era a segunda cidade do Brasil. A segunda mais fácil. Atualmente nós somos a 16ª. Nós fomos atropelados. Vitória, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, todo mundo foi passando na nossa frente. Mas nós temos plena capacidade de retomar essa posição. Então, uma das reformas é reformar nosso ambiente de negócio. Tem que ser mais fácil empreender na cidade do Rio de Janeiro. Esse é o ponto número 1. Ponto 2, reforma nas contas públicas. Fazer mais com menos, gastar menos, atacar despesa, reforma da Previdência, reforma administrativa. A cidade do Rio de Janeiro não pode gastar mais do que arrecada. E para isso é necessária uma reforma nas contas públicas da cidade. Controle, ajuste. Ponto 3, educação básica. É essencial que a prefeitura reforme e foque devidamente na sua educação básica. Ampliação de vagas em creche, parcerias públicos-privadas, expansão de vagas através dessas parcerias, foco no ensino fundamental 1, na primeira infância. Então, esses 3 pontos são os 3 pontos principais. É o tripé que a cidade do Rio de Janeiro precisa. Empreendedorismo, controle das contas públicas e educação básica. São os 3 pontos principais onde nós precisamos fazer reformas muito sérias, muito profundas. E muito obrigado pela pergunta. Bom, galera, já caminhamos aqui para 1 hora de live. Foi um modelo de sucesso aí, primeira vez que nós fazemos dessa forma. Agradeço a todos que acompanharam até agora. Muito obrigado. Para quem ainda está acompanhando, eu vou pedir que vocês me sigam em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. É só procurar por Pedro Duarte, @pduarte30, P de Pedro, né? pduarte30, em todas as redes sociais. Por favor, me sigam lá. E um outro ponto muito importante, eu já tenho divulgado, é a vaquinha. Como vocês sabem muito bem, o Novo não usa nenhum centavo de dinheiro público e toda a nossa campanha será custeada com dinheiro dos apoiadores da iniciativa privada, de agentes privados, né, amigos, familiares, indivíduos que confiam nesse projeto e que estão nos doando. A nossa vaquinha atualmente ela é a maior do Brasil em engajamento. É a vaquinha que mais recebeu doações e isso é o mérito de vocês que nos apoiam, que acreditam nesse projeto e nos ajudam. Então, entrem lá e façam qualquer doação, qualquer valor. O valor mínimo já ajuda muito. Se puder doar um pouco mais, doem um pouco mais. Mas é muito importante nós batermos a nossa meta lá para que a gente possa fazer uma campanha forte e vitoriosa. Então, mais uma vez, estão aqui os números, né? Já tivemos 118 doadores, 118 pessoas que confiaram no nosso projeto. Arrecadamos até agora R$ 23.479. E nossa meta é bater 30 mil. Opa. Então ajudem lá, façam uma colaboração, mandem para os seus pais, mandem para os seus amigos e rumo à vitória. Mais uma vez, muito obrigado. E se alguma pergunta ficou não respondida, se vocês quiserem mandar qualquer coisa, meu privado está sempre à disposição. Mandem um direct, mandem no WhatsApp, mandem no Instagram, Facebook, enfim, onde vocês preferirem. Eu estou aí sempre acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Uma boa noite. Um grande abraço.